Vou explicar aqui rapidamente como é que funcionou o código. Aí o que acontece? Essa linha aqui é para importar a biblioteca, no caso a sec.io, que é para ele pegar, né, os dados aqui daquele GenBank, provavelmente foi o arquivo que vocês usaram lá do Muscle para organizar aquele negócio dos genes lá, tá? Então a gente vai trabalhar com os dados desse arquivo sequence lá. Aí essas variáveis aqui só são para a gente poder organizar da forma que é preciso. Esse str1 e str2, st1 e t2 são vetores que vão armazenar os dados aqui para não precisar ficar fazendo toda hora. Aí o que acontece? Esse cont aí é um contador, esse coluna 1 vai contar, no caso ele vai verificar qual é a maior, tipo aquela coluna 1 aqui, por exemplo. Deixa eu rodar aqui. No caso aqui, qual é o maior desses três aqui, entendeu? Coluna 1 vai ser o tamanho, né, da maior sequência de palavras aqui, esse cara aqui. E coluna 2 vai ser o maior desses daqui. Então o que acontece? Como é que eu vou achar aí coluna 1, coluna 2? Então o que acontece? Aqui seguindo aquele script normal, né? Abrir o arquivo saída.fasta para a gente poder escrever nesse arquivo, né? A gente vai percorrer essa variável aqui, sequência, que é um objeto que está com os valores aqui desse arquivo, né? E o que acontece? Acesso, ele vai pegar o nome, GSP vai pegar o organismo e ele vai juntar essas palavras, organismo, né? As duas palavras que formam organismo e conjunto com o nome, tá? Esse split espaço aqui é para quê? É para ele pegar as palavras que estão separadas por espaço. No caso aqui que está essa primeira palavra aqui, né? No caso essa primeira palavra aqui e junto com essa, tá? Essa aqui e essa. Então essa aqui e essa aqui são os organismos. Então o que acontece? Essa primeira parte aqui é para isso, para pegar esses valores lá de sequence, tá? Então o que a gente vai fazer? Então, eu estou mandando aqui escrever no arquivo, mas seria meio que desnecessário, mas tudo bem. Ele está escrevendo no arquivo como se fosse da forma bagunçada, tá? Tudo junto lá, como estava antes o arquivo. Mas aqui não importa não. O que acontece aqui, que é importante aqui, eu estou usando essa variável aqui, né, coluna 1, para pegar esse valor que a gente iria escrever lá bagunçado. A gente vai pegar cada um desses valores que a gente escrever lá, cada uma daquelas palavras, cada uma coisa, e armazenar nesses vetores aqui, str1. Então, tipo, o que está aqui da primeira coluna, essas três palavras aqui que estão juntas, né? Essas três sentenças aqui, elas vão ser armazenadas em str1. E essas três sentenças aqui vão ser armazenadas em str2, para que a gente possa organizar assim. Então, onde que a gente está fazendo isso? Beleza. Então, aqui, né, a gente pega, concatena as três palavras e armazena numa variável só, tá? Essa variável a gente já joga dentro do vetor str1, tá? Que é o da coluna 1. Então, esse append aqui é o comando para adicionar no vetor. O T1 é o que? Ele calcula o tamanho desse cara, para depois a gente comparar e ver que é o maior. Então ele pega o tamanho desse cara que a gente pegou aqui. Depois a gente vai para a coluna 2, faz a mesma coisa. Armazena lá o sequência, que está com aquela sequência de letras lá, né? Que é esse cara aqui. Isso tudo aqui é sequência. Tá? Cada linha dessa é uma sequência. Então ele vai rodar 3 vezes aqui, né? Nesse for. Ele vai percorrer, vai fazer isso aqui tudo 3 vezes, porque são 3 linhas que ele vai pegar lá. E o que acontece? Pegou essas 3 linhas aqui, então ele armazenou str1, né? A parte do lado esquerdo, e str2 a parte do lado direito, e a mesma coisa aqui, o t1, tamanho, né? Da sequência da sentença do lado esquerdo e o tamanho da sentença do lado direito. E aqui a gente vai comparar, por exemplo. Como ele vai, o que acontece? Essas 3 linhas aqui, ele vai percorrer lá
o arquivo sentence, né, buscando o que a gente está pedindo lá, organismo, nome, tal, sequência. Então ele vai fazer isso, ele vai acabar fazendo isso 3 vezes, tá? Para poder buscar essa linha toda, depois essa linha, que são esses dados aqui. Não sei se você entendeu isso, tá? Então esse for aqui, ele é um loop, ele é um comando que faz você repetir tudo isso aqui uma certa quantidade de vezes. E a quantidade de vezes é todos os organismos, tá? Não sei como é que é o nome disso para vocês aí, mas no caso aqui eu vou chamar de organismo. Todos os organismos aí que ele está pegando dentro desse sequences aqui. Toda a sequência de genes, né? Porque ele está pegando nesse sequences aqui. Então o que acontece? Existem 3, então vou chamar aqui 3 organismos, né? 1, 2, 3. Então ele vai rodar 3 vezes aqui nesse loop, tá? Então ele vai executar esse bloco aqui 3 vezes. Então, cada vez que ele executar, ele vai comparar se quem é o maior. Através desse comando aqui, ele pega o tamanho e compara com coluna que eu inicializei com 0, que é o menor tamanho possível, né? No caso aí, eu não tenho um tamanho negativo. Então, se for maior, ele atualiza a coluna agora com o valor do maior. Se o próximo que ele rodar novamente, né, e quando ele passar novamente, for maior que o que tiver sido armazenado na coluna, então ele atualiza a coluna. E dessa forma a gente vai achar que é o maior da coluna 1 e o maior da coluna 2, tá? Esse é o contador aqui para contar quantas vezes ele fez isso. Pronto. Então, termina essa parte aqui. O objetivo é o quê? É de identificar quem é o maior da coluna 1, quem é o maior da coluna 2 e pegar os valores aqui em str1 e str2 que a gente vai escrever no arquivo da forma organizada. Então a gente fechou o arquivo aqui, abriu de novo e agora a gente vai percorrer o arquivo na mesma quantidade que a gente contou aqui. Conte, tá? Então for x em range conte, né? No caso aqui seria 3, ele vai rodar aqui novamente 3 vezes. E aí agora a gente vai escrever. Então a gente vai escrever agora aqui, ó, no arquivo, né, o str1, que é o que? São os valores da coluna 1. Então ele escreve, depois eu escrevo um espaço em branco, que é esse espaço aqui, tá? É um espaço em branco, beleza? E aí depois de escrever esse espaço em branco, eu conto o seguinte: se o tamanho se o tamanho desse cara que eu acabei de escrever ele é menor, né, do que eu conto, no caso, a diferença, por exemplo, do maior que eu já encontrei aqui com o maior, no caso seria esse cara aqui, né? Esse cara aqui seria o maior. Então o maior, no caso, é quantas letras ele tem, a quantidade de letras que ele tem. Então eu pego essa diferença para compensar os outros, porque como ele é o maior, se eu não colocar alguns espaços a mais aqui, né, veja que esse cara tem mais espaço do que esse que é maior. Por quê? Eu pego essa diferença aqui de tamanho, tá vendo? Essa diferença de tamanho desses dois e coloco em espaços aqui com esse comando aqui. Então eu faço um novo loop para colocar a quantidade de espaços equivalente à diferença do tamanho dos dois. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, para a coluna 2. A gente vai ver quem é o maior, e a gente vai contar qual é o tamanho da diferença, qual é a diferença do tamanho entre esse e o maior. No caso aqui o maior está aparecendo aqui que é o primeiro, né? Então a gente conta a diferença de tamanho e no lugar a gente coloca o tracinho para equilibrar. Então a gente fez isso aqui, né? Calculou a diferença do tamanho e preencheu com espaço branco na coluna 1. Na coluna 2 a gente calcula a diferença do tamanho e preenche com o tracinho, tá? Esse f.write é o comando para escrever no arquivo, tá? Quando você vê aí printf, né, é o comando para escrever na telazinha do Python. Então a gente fez isso, colocou o tracinho e só depois de colocar a quantidade de tracinhos é que a gente vai escrever a sequência lá
de alelos, né? E por fim a gente dá uma quebra de linha para pular a linha e não ficar tudo junto, ok? Então é isso o código aqui, eu vou comentar e te mandar.